E aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Lir, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente estou no 5º ano no internato, rodando na GO. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina aqui no hospital. Eu não posso gravar lá dentro, mas eu vou contando pra vocês as coisas que eu tô fazendo. Eu tenho um ambulatório agora de manhã e à tarde. E depois eu vou estudar para a prova de residência e na academia. Então fica ligado aí no vídeo e bora lá fazer os atendimentos. Terminei os atendimentos do período da manhã, tiveram muitos pacientes que acabaram faltando, então eu aproveitei para vir para casa. Vou falar para vocês, né, os casos que eu atendi foram 2 pacientes. A primeira paciente era uma paciente que já tinha feito cesárea e teve um endometrioma de parede. O que significa isso? Falando de um jeito bem simples e rápido, né, resumido, é quando tem crescimento de um tecido semelhante ao do endométrio em um local fora do endométrio. No caso dela, era na parede abdominal. E esse tipo de situação gera muita dor, principalmente durante o ciclo menstrual. E o tratamento que tinha sido instituído para ela era o uso de um anticoncepcional oral. Só que acabou que essa paciente evoluiu com um aumento do fluxo menstrual que estava incomodando muito ela. Então a gente fez a troca do anticoncepcional oral e agora a gente vai ver se vai ter uma melhora desse efeito colateral que o medicamento estava dando para ela. Então a gente marcou um retorno para depois ir acompanhando ela. O segundo caso que eu atendi era de uma paciente que havia colocado prótese mamária, né, o silicone, há 10 anos, e ela está sentindo uma retração nas mamas e está sentindo dor, principalmente na mama direita. Então a gente fez toda uma avaliação, a residente me ajudou a fazer o exame físico, e aí a gente pediu alguns exames para investigar melhor o quadro. A gente pediu uma mamografia e uma ultrassonografia de mamas também, para poder elucidar melhor o quadro. Pelo exame físico, a gente acha que não é nada maligno, a gente encontrou um nódulozinho nela, porém ele é de características benignas. No entanto, o chefe achou melhor solicitar esses exames para a gente ter certeza do quadro e tomar a melhor conduta. Então esses foram os casos que eu acabei atendendo. Eu participei das discussões, né, dos outros casos, foi bem legal, tô sentindo que tá dando para aprender bastante nesse estágio. E ele é muito dinâmico, então eu tô achando muito legal. Aí agora eu cheguei aqui em casa, tava morrendo de dor de cabeça, para quem não sabe, eu tenho enxaqueca, então eu tive que tomar um remédio, aí eu almocei e dormi uns 40 minutos, graças a Deus, deu para dormir um pouquinho, e a minha enxaqueca só melhora realmente quando eu apago todas as luzes e durmo. Agora eu tô com uma ring light aqui bem forte na minha cara, então eu tô torcendo para não dar enxaqueca de novo. Por isso, vou pedir para você aí ajudar o canal, se inscrevendo se você não é inscrito, deixa o like para que esse vídeo chegue até mais pessoas e depois comenta aí para eu saber se vocês gostam quando eu trago esse tipo dos casos que eu tô vendo no curso e falo para vocês mais ou menos como é que funciona a dinâmica lá. Apesar de eu não poder gravar, né, no hospital, pelo menos dá para mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona a minha rotina e tudo mais. Aí daqui a pouquinho eu já vou voltar lá para a faculdade, tenho mais atendimentos para fazer agora à tarde no ambulatório de oncologia e ginecologia. E aí a hora que eu voltar, eu vou estudar para a prova de residência, vou na academia e vou dar dicas para vocês de como estudar de forma eficiente. Vou dar algumas dicas práticas para ajudar vocês realmente a como conseguir implementar técnicas de estudo que são eficientes e que vão ajudar vocês a melhorarem as notas, seja para as provas, seja também aí para os concursos que vocês prestam, Enem, vestibular. Então, mais tarde eu vou trazer essas dicas para vocês, então não sai do vídeo, fica ligado que eu vou ajudar vocês nisso daí mais tarde. Então, vou me trocar aqui e bora para a faculdade. Cheguei agora há pouco do ambulatório, fiz uma refeição, foi muito corrido hoje à tarde, foram muitos pacientes, foram quase 30 pacientes que a gente atendeu. E assim, teve 2 casos que chamaram bastante minha atenção, que foram casos mais difíceis. Um era um caso de tumor de ovário, que tinha grande possibilidade assim, de ter recidivado. A gente estava continuando a investigação, mas era um caso bem complexo, assim, difícil, com um prognóstico que não era muito bom. E o outro caso foi um diagnóstico que a gente fez, né, de um câncer também de colo de útero, que a gente precisou de alguns outros exames que a gente solicitou para fechar certinho o diagnóstico e ter noção de qual que seria a melhor conduta para aquele caso. Então foram casos bem complexos, muito difíceis, de situações assim realmente que vão precisar de muita assistência médica, de um grande apoio dos familiares. Então foram casos bem complexos e quando você sai desse tipo de consulta, pelo menos eu assim, eu carrego bastante esse tipo de carga mental, então eu tenho muita dificuldade ainda de lidar com esse tipo de situação. Mas agora eu cheguei, fiz a minha refeição, troquei de roupa e vou fazer um treino de pernas, leg day hoje. Vou gravar pra vocês
mostrar um pouquinho como é que tá sendo esses novos treinos que eu tô fazendo, e depois à noite eu vou focar em estudar. Hoje o dia tá bem corrido, eu já tô bem cansado e amanhã eu vou viajar, vou pra cidade da minha namorada, então tem que aproveitar ao máximo hoje, porque esse final de semana eu vou tentar descansar bastante. Então é isso, vou só colocar aqui o tênis e vou lá pra academia. Bora lá! Cheguei da academia, tomei banho, já jantei. Acabou que lá na academia eu esqueci de gravar alguns exercícios, mas grande parte do treino de pernas eu consegui gravar para vocês. Esse treino faz parte de uma consultoria que eu tinha contratado, né? Até porque tudo que eu sempre quero, assim, aprender, eu procuro alguém que eu considero como referência, alguém que eu aprecio, assim, o trabalho e tento conhecer as técnicas, tudo que aquela pessoa utiliza para conseguir os resultados que ela teve, né? E que eu almejo ter também. Então eu contratei essa consultoria, esse treino eu gostei bastante, achei ele bem legal. Tô conseguindo progredir carga no treino de perna. Eu tava um pouco machucado, então por isso que eu não peguei tanto peso hoje, mas tá sendo bem legal. Depois que eu terminei de fazer as coisas aqui, né, jantar, tomar banho e tudo mais, tirei um tempinho para responder todas as dúvidas do pessoal do meu programa de mentoria, que o pessoal tem o meu contato, né, para ir conversando comigo e a gente ir alinhando a estratégia. Então, eu tava ajudando o pessoal, ajudei eles a detalhar algumas partes, né, dessa estratégia para essa reta final que exige alguns cuidados específicos. Então, se por acaso você quer conhecer meu programa de mentoria, para quem não conhece, né, ele conta com um curso em vídeo em que eu ensino a metodologia MARC, que é a metodologia que eu desenvolvi, que me ajudou a conseguir minhas 3 aprovações em medicina federal. Então, lá você vai ter tudo detalhado de como estudar para cada uma das matérias, como fazer revisões, como montar um cronograma de estudo eficiente, como manter o foco, como ser mais produtivo. Tem várias aulas teóricas lá com conteúdo bem passo a passo mesmo para você conseguir implementar. Tem a minha plataforma de estudo inteligente também, que você vai colocar as matérias que você estudou e ela vai gerando vários gráficos e te mostra certinho o que você precisa revisar. Vai ter a chamada de vídeo comigo, em que a gente vai criar, né, o seu cronograma de estudo e traçar toda a estratégia de estudo para cada uma das matérias, e o acompanhamento individualizado por mensagem, que é justamente isso que eu estava fazendo agora mais cedo, respondendo todas as dúvidas do pessoal. Então, se você tem interesse, vou deixar aqui o link na descrição, só você clicar, preencher o formulário que eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp. Agora, eu vou dar algumas dicas para vocês de como estudar de forma eficiente. São 4 dicas simples, porém muito importantes de vocês implementarem para ajudar e aumentar a eficiência no estudo de vocês. Então, bora lá. A primeira dica, ela está muito relacionada com organização. Então, é fundamental vocês terem um cronograma semanal. Como que eu gosto de fazer? Eu coloco todas as minhas atividades obrigatórias na faculdade no Google Agenda e todas as minhas aulas que eu preciso assistir para a prova de residência no Notion. Depois, eu olho todas as aulas que eu preciso assistir naquela semana e eu já vou classificando se é uma aula muito importante ou pouco importante, de acordo com a incidência do conteúdo, e eu vou passando todo esse material para o Google Agenda. Então, no Google Agenda, eu fico com todas as minhas obrigações da faculdade e coloco também todas as aulas que eu tenho que assistir. Dessa forma, eu consigo ter certinho, passo a passo, tudo que eu tenho que fazer ao longo do meu dia e os horários. Isso ajuda a ter uma organização muito boa. Acaba que por eu estar no internato, não dá para eu prever certinho o que eu vou ter no meu dia, como que vai ser, porque às vezes os atendimentos podem demorar muito, às vezes o plantão está muito corrido. Então, pelo menos para eu ter um norte muito bom do que eu tenho que fazer no meu dia. Mas se você não está no internato, fica muito mais fácil de você implementar essa estratégia. Então,
Então, coloca todas as suas aulas que você tem que assistir na semana no Notion, depois vai passando elas para o Google Agenda. Conforme você for cumprindo essas aulas, você vai dando checklist lá no Notion. Então, essa foi a primeira dica. Bora para a segunda dica agora, de como estudar de forma eficiente. A segunda dica está associada com a aula. Você tem que ver como que fica melhor para você aprender durante a aula. Quando eu estava estudando para o Enem, eu gostava muito de escrever no caderno, porque era uma aula presencial. Então, eu assistia a aula e ia fazendo anotações com as minhas próprias palavras no formato de tópico e subtópico. Isso me ajudava muito a entender o conteúdo e a manter minha atenção na aula. Para a prova de residência, eu tô achando muito melhor não fazer anotações ou só escrever no computador, porque é muito conteúdo, o volume de informação é muito grande, e se eu ficar gastando tempo escrevendo, eu sinto que eu não consigo focar no que o professor está falando. Então, atualmente, eu estou preferindo prestar somente atenção no que o professor está falando e ir tirando print dos slides. Dessa forma, eu consigo, de fato, entender o raciocínio daquilo que está sendo dado naquela aula. Então, a minha dica com relação à aula é: veja como que você funciona melhor. Não existe uma fórmula mágica. Você tem que ver o que é melhor para você e, a partir daí, ir moldando certinho para conseguir o máximo de eficiência nesse quesito de assistir aula. Vamos para a terceira dica agora. A terceira dica tem a ver com os métodos de estudo. Os métodos de estudo que eu mais estou utilizando, que eu mais gosto no momento, são dois: questões e flashcard. Questões tem que vir antes do estudo teórico. Por quê? Porque você tem que saber como é que foi o seu aprendizado em relação àquela aula. Então, eu assisto a aula, depois faço as questões, vejo como é que foi a minha porcentagem de acerto. Se eu tiver ido super bem, aí eu estudo menos a teoria. Se eu não tiver ido tão bem assim, aí eu estudo mais a teoria. E aí a teoria eu estou utilizando os flashcards por meio de perguntas e respostas. Então, eu pego os pontos mais importantes da aula e transformo em pergunta e resposta. Tem várias formas de você estudar a teoria, de forma eficiente. O principal é você buscar uma metodologia ativa, ou seja, uma que exija que você fique perguntando e respondendo ou falando ativamente daquele conteúdo. Você ficar lendo não força tanto o seu cérebro e, consequentemente, diminui a porcentagem de retenção do conteúdo. Então, busque usar uma metodologia ativa quando você pensa nos métodos de estudo, Agora, vamos para a quarta dica, que é a mais importante de todas, que ela tem a ver com provas antigas. É fundamental você fazer provas antigas. Então, se você está prestando Enem, pega a prova antiga do Enem, imprime e resolve ela. Depois que você resolver, você tem que corrigir sua prova antiga. Toda prova que você fizer é igual corrigir ela. Sempre tem que corrigir. Porque quando você erra uma questão na prova antiga, ela vai te mostrar justamente aquilo que você não está conseguindo aprender tão bem. E aí, a partir daí, você pode fazer revisões estratégicas. Essas revisões, você pode utilizar seus próprios flashcards para fazer elas, ou você pode separar questões, referente àquela temática, para você estar realizando e conseguir, de fato, fixar o conteúdo. Então, a principal dica é: faça muitas provas antigas, porque é por meio dos erros nas provas antigas que você vai identificar as lacunas que estão faltando e conseguir, de fato, melhorar a sua porcentagem de acerto nos simulados e nas provas. Agora que eu dei as 4 dicas para vocês, eu separei uma aula aqui para eu assistir rapidinho, então vou ligar aqui já meu computador, colocar aqui na aula, assistir a aula, porque não adianta só eu dar dica de estudo para vocês, eu também tenho que estudar e fazer a minha parte aqui. Então, se você está gostando do vídeo, se você gostou dessas dicas até agora, lembra de já deixar o like aí e se inscrever no canal se você não está inscrito. Então, bora lá ver a aula. Finalizei a aula e todas as atividades que eu tinha para o meu dia de hoje, tudo foi cumprido com sucesso. Hoje foi um dia bem legal, foi muito corrido e muito cansativo. Eu ainda tenho que arrumar a minha mala, porque amanhã, depois da faculdade, no período da tarde, eu vou viajar. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, lembra de deixar seu like, deixa um comentário para eu saber o que você está achando do vídeo. Olha o meu computador fazendo notificação para atrapalhar de novo. E se você não é inscrito, lembra de se inscrever. Quem quiser conhecer meu programa de mentoria, o link tá na descrição. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.